Seu ambiente de trabalho é um saco, né? Você não aguenta mais ficar naquele lugar, principalmente por conta das pessoas. A grande verdade é que você se sente obrigado a conviver com aquelas pessoas, se sente obrigado a ouvir o que elas têm para dizer, você se sente obrigado a conviver com elas de uma maneira totalmente não saudável, pelo menos é assim que você acha. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece, por que a gente não gosta das pessoas muitas vezes do nosso trabalho e como que você consegue utilizar algumas técnicas de comunicação para tornar o seu dia um pouquinho mais divertido, para você levar o seu trabalho um pouquinho mais leve. E para começar, pessoal, é muito natural que existam pessoas chatas, pessoas desagradáveis em qualquer ambiente. Mas o interessante do trabalho, do ambiente de trabalho, é que por vezes o nosso trabalho ele tira um pouquinho aí da nossa paz, porque naturalmente é estressante. E aí o que acontece? As pessoas ali daquele ambiente de trabalho também estão sendo estressadas aí por conta das demandas, por conta do trabalho em si, e naturalmente ninguém se aguenta, ninguém aguenta mais ouvir a voz de ninguém, todo mundo só quer ir embora. Mesmo aí que esse porém venha acontecer, o que é normal, né? Todo mundo tem problemas e todo mundo não quer conviver diariamente com aquele tipo de problema, principalmente no trabalho, né? Porque é muita responsabilidade. Pode acontecer também daquela pessoa do seu trabalho simplesmente ser desagradável. É muito interessante você entender como que você consegue lidar com esse tipo de pessoa, ou de maneira geral, afastando ela literalmente, só lidando com ela dependendo da demanda, ou é você convivendo com ela de maneira mais divertida, é você realmente fazendo amizade com essa pessoa. Um dos problemas que você pode enfrentar também é a dificuldade de manter uma conversa saudável, uma conversa legal, uma conversa amigável, uma conversa simples com as pessoas, não só no trabalho, como em qualquer ambiente. Então nesse vídeo eu quero te explicar como que você consegue conversar com essas pessoas e manter uma conversa mais sadia, evitando essas pessoas desagradáveis. E para trazer essa introdução bem simples, pessoal, sobre como manter aí uma boa conversa, como manter uma conversa com qualquer pessoa, eu vou trazer uma alegoria bem simples, tá? Não sei se você sabe, mas é muito simples de entender. Quando você decide, quando você gosta de plantar flores, quando você simplesmente decide aí fazer o cultivo de flores, você precisa primeiro entender que tipo de flor que você deseja, como que você rega essa flor, qual tipo de adubo é o melhor para essa flor, qual que é o tipo de clima, qual que é a região do mundo que essa flor nasce, por que naquela região ela é mais fácil de crescer, de se desenvolver, enfim. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque na comunicação é a mesma coisa, funciona da mesma forma. Antes de você entender a mente do outro, você precisa primeiro entender qual é o seu interesse com essa pessoa. Hoje, mas eu vou conversar com as pessoas só por interesse. Pessoal, a vida é assim, o ser humano só se comunica com os outros por interesse. Não, eu não sou assim, cara, eu converso com qualquer pessoa só porque sim, só porque aquela pessoa é legal, divertida e tudo mais. Pessoal, entenda o seguinte, se uma pessoa que você conheceu, sei lá, na fila de um banco, se essa pessoa ela é divertida, ela é alegre ou ela tem um papo legal, naturalmente você está interessado naquilo que ela está dizendo, você está interessado na história que ela está contando, você está interessado no bom humor dela. Então é natural que você se interesse por isso e essa pessoa consiga aí te acessar, né? Digamos assim, acessar através da comunicação. Vocês vão criar um vínculo. Então, antes de mais nada, você precisa ter interesse pelas pessoas do seu trabalho. Pô, Diego, mas todo mundo é chato. Bom, você pode primeiro criar o interesse. Você pode fazer com que você ressignifique o interesse. Como assim? Pessoal, se você não está interessado nas pessoas do trabalho, tenha interesse em praticar a comunicação simplesmente. Porque quando você pratica a comunicação no trabalho, quando você estiver numa festa, numa balada, você vai ter mais desenvoltura para se comunicar com as outras pessoas simplesmente porque você já praticou antes. Ou seja, tenha em mente o interesse primeiro e ponha em prática. Aí, como eu disse anteriormente, você precisa, além de ter o interesse em relação às flores, porque, por que eu vou cultivar flores? Porque eu gosto, porque eu quero dar de presente, enfim, esse é o seu interesse, beleza? Dito isso, você vai entender como que a mente do outro funciona e tem uma dica simples, muito simples, que vai te ajudar em 80% aí do sucesso de todas as conversas que você tiver, principalmente no trabalho. Uma maneira bem simples de você entender a mente do outro, da mesma forma que você precisa entender que tipo de flor você precisa cultivar em determinada terra, em determinado adubo, enfim, é a dica da empatia. Como assim, Diego? O que significa isso? Pessoal, quando você tem a empatia pela outra pessoa, você consegue se colocar no lugar dela, e se colocando no lugar dela, você entende como ela pensa. Então é muito simples você entender por que aquela pessoa é daquela forma, por que ela gosta daquilo, por que ela tem aquela opinião, uma vez que você se propõe a se colocar no lugar dela. Eu não digo para você que é para você, de maneira geral, deixar de ser você, para você deixar de lado toda a sua identidade. Não é isso. Você só precisa entender por que aquela pessoa pensa assim. Simplesmente, pô, Diego, a minha opinião sobre determinado assunto é A, só que a opinião da outra pessoa, da qual eu estou interessado em conversar, é B. Tudo bem, mantenha sua opinião A, mas se preocupe em entender a opinião B. Vai facilitar muito você conversar com essa pessoa. Imagina, por exemplo, no ambiente de trabalho, o seu chefe ali está lidando com um monte de problemas e você tem um interesse genuíno de abrir a sua empresa
empresa, no mesmo ramo aí pelo qual você está trabalhando, e você chega nele ali numa conversa casual e começa a perguntar para ele como é lidar com todas essas responsabilidades da empresa. Eu tenho certeza que além dele gostar muito de compartilhar toda a experiência dele, ele também vai te passar muitas dicas, você vai entender muito sobre como manter toda essa pressão, como negociar, enfim. Uma vez aí que você se preocupe com se colocar no lugar da outra pessoa, eu vou te dar uma outra técnica para você tornar a conversa com essa pessoa do seu trabalho mais interessante. Você vai utilizar a técnica das perguntas abertas. Basicamente, essas perguntas abertas implicam você fazer perguntas que necessariamente obrigam a outra pessoa a se explicar. Como assim, Gino? Você não pode fazer uma pergunta que termine com sim ou com não. Por exemplo, ô fulano, você fez tal coisa? A pessoa vai falar sim ou não. Agora, se você perguntar, fulano, como que você fez tal coisa? Aí ela vai ter que te explicar. Então, use perguntas com as palavras como, o que, quem, quando, enfim, peça para outra pessoa te explicar. Então você pode falar, tem como você me explicar tal coisa? Tem como você me falar sobre isso? Enfim, faça a outra pessoa se explicar. Por quê? Porque naturalmente a outra pessoa vai gostar de conversar com você, e uma vez que você tem um interesse genuíno sobre um assunto da vida dessa pessoa, vamos por lá que de novo, seu chefe, ele gosta de golfe e você está se interessando por golfe. Lembrando, foque em assuntos, pessoal, que vocês gostam, para que vocês sintam-se motivados a conversar com essas pessoas que são desagradáveis, tá? Porque muitas vezes isso vai acontecer. Você vai ter que acabar conversando com pessoas que são desagradáveis e você vai ter que ter a habilidade de manter o assunto, porque, você é comunicador, tá? Então, enfim, você que tá gostando de golfe, você chega no seu chefe e fala, ô chefe, como que eu faço tal jogada? Ou você conhece algum lugar que tenha o campo de golfe para jogar? Aonde que você joga? Você já jogou, já participou de campeonato e tal? O que acontece? Com esse tipo de pergunta, você faz a pessoa com quem você está conversando se explicar e naturalmente vai gostar muito de conversar com você e você vai conseguir manter uma conversa durante horas. Lembrando que você precisa ter um interesse naquele determinado assunto. Então, para facilitar ainda mais a sua vida, fale sobre assuntos que você conhece ou que você tem interesse. Pô, cara, eu não sei pescar, mas eu acho da hora, sempre gostei, acho divertido e tem uma pessoa do meu trabalho que sabe pescar. Chega nessa pessoa e fala sobre. Você precisa focar em assuntos em comum. Muito interessante durante toda essa dinâmica você ter um bom humor. Pô, Diego, mas aquela senhora ali do meu trabalho, aquela fofoqueira, ela é muito chata e eu não aguento ela. Tudo bem, cara, você não precisa se manter aí próximo dela. A única coisa que você precisa é ter as habilidades necessárias para conversar com as pessoas que você precisa conversar, que você tem um interesse. Vamos supor um exemplo bem simples. Vamos supor que você tá afim de uma pessoa no seu trabalho, cara. Eu acho que isso é antiético, na verdade, né? Mas só para você entender a dinâmica. Se você tem a habilidade necessária para manter uma boa conversa e você consegue se aproximar dessa pessoa, cara, você vai ter primeiro a motivação e interesse para ir até ela e, naturalmente, as habilidades necessárias para conversar com ela. Então é muito interessante você saber conversar com todos os tipos de pessoas, as desagradáveis e as agradáveis. Você vai perceber que vai ficar muito simples, muito fácil, muito desenvolta toda a sua capacidade, toda a sua qualidade de comunicação durante o dia a dia. Nunca se esqueça durante todas as suas dinâmicas, pessoal, você primeiro se interessar pelas pessoas. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque é muito natural que nós queremos que as outras pessoas se interessem pela gente. Isso é natural, a gente quer a atenção dos outros, isso faz parte da nossa psicologia. Mas é muito interessante que na comunicação, aquele que tem interesse primeiro, naturalmente desperta o interesse nos outros. Ou seja, uma vez que você está interessado na vida de fulano, fulano naturalmente vai se interessar pela sua vida também. Enquanto você ficar desinteressado pelas pessoas do seu trabalho, enquanto você não vê futuro na conversa com elas, enquanto você não se propor a entender como que você pode aprender tal coisa nova, ou como que você pode entender tal coisa nova, mesmo com as pessoas desagradáveis, isso vai gerar em você um comportamento de desinteresse. Vamos supor que você odeia todo mundo do seu trabalho. Cara, tenho certeza que você é desinteressado na vida delas e é natural que isso aconteça. Mas o ponto é, quanto mais desinteressado você for, maior a tendência de você não se comunicar bem e maior a tendência do seu trabalho ficar cada vez mais penoso. Espero que você tenha gostado dessas dicas, fica atento porque vai ter muito vídeo no canal e até a próxima.